Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos do primeiro ano EJA. Professor Humberto aqui e a gente vai seguir com o conteúdo, tudo bem? O conteúdo de hoje é relação e introdução à função, ok? Então a gente tem que entender primeiro o que é uma relação, tá? Uma relação é quando você tem dois conjuntos A e B, e aí você tem uma regra que une cada elemento desses conjuntos. Então, para a gente exemplificar melhor, a gente vai usar o exemplo do diagrama de Venn, que a gente aprendeu como representar um conjunto pelo diagrama, né? Você faz lá uma área, pode ser oval, circular, e bota lá os pontinhos dos elementos lá dentro. Isso serve para conjunto finito, aquele conjunto que tem fim, bem? Então, digamos que eu tenho dois conjuntos, A, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E tem um conjunto B. O conjunto B ele vai ter menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e o 6. Então, olhando para esses dois conjuntos, eu posso estabelecer qualquer regra entre eles. E essa regra é que nos vai dar uma relação, tudo bem? A regra que eu quero ligar cada elemento A de cada elemento B é a seguinte. Eu quero que o B seja o triplo do número de A. Simples assim. É uma regra. Existem diversas, tudo bem? Então, você vai olhar o número do A e vai verificar para qual do B que ele liga que é o triplo. Tudo bem? Então, vamos começar com o primeiro elemento do A, menos 2. Qual é o triplo de menos 2? Você vai olhar lá do lado do B, é quem? Menos 2 vezes 3, menos 6. Então, você vai ligar o menos 2 com o menos 6. Ok? Você também tem o menos 1. Qual é o triplo de menos 1? Menos 3. Qual é o triplo de 0? É o próprio 0. Qual é o triplo de 1? 3. E qual é o triplo de 2? 6. Você percebe que você ligou todos os elementos usando uma regra de relação. Então, relação é isso. Você relacionar elementos de dois conjuntos, sendo que você tem uma regrinha, uma lei que faça essa ligação. Um número pode ser o dobro do outro, o número é a metade do outro, o número é outro elevado ao quadrado e por aí vai. Então tem todo tipo de relação, beleza? Então existe um tipo específico de relação que é a função. E é o principal conteúdo que a gente vai ver aqui no nosso primeiro ano da EJA, tudo bem? Função. A função ela é definida para x pertencendo a um conjunto e y pertencendo a outro conjunto, certo? Então temos o x, que representa domínio, e o y, que representa contradomínio, certo? O que participar dessa ligação vai ser chamado de imagem, tudo bem? Porque esses da imagem dependem do que o domínio comandar, por isso que tem esse nome de domínio. Bem? Mas não é qualquer relação que é uma função. Para uma relação ser uma função, ela tem que seguir duas regrinhas básicas. Primeira, todos os elementos do primeiro conjunto têm que participar da relação. Então, se a gente voltar no nosso primeiro exemplo, você viu que todos os elementos de A tiveram um de B para ligar. Todos participaram. Não sobrou ninguém. Beleza? A outra exigência que seja função é que cada elemento de A só pode ligar a um elemento de B. Então, se eu peguei lá o menos 2 e liguei com o menos 6, ele não pode ligar com mais ninguém. Cada domínio só pode ter a sua imagem, uma para cá. Ok? Professor, mas eu posso ter muitos domínios ligando numa imagem só? Por exemplo, o menos 2 ligou num número lá, 4, por exemplo. E o 2 ligou também no 4. Deixa de ser função? Não, continua sendo função. Eu posso ter vários ligando em um, mas eu não posso ter saindo de um para ligar em mais de um do outro lado. Eu vou voltar então neste exemplo. Este exemplo aí, todos os elementos de A participaram. E todo elemento de A só ligou a um de B. Então eu posso dizer que essa relação que dá um triplo é uma função. Mais um exemplo. Temos o conjunto, outro conjunto A e outro conjunto B. E no conjunto A eu tenho os elementos 0
e 4. No conjunto B, eu tenho os elementos 2, 3 e 5. Qual é a regra agora que eu quero? Elemento de A tem que ser menor que o elemento de B. Então, se você olhar nos diagramas, como é que eles vão se ligar aqui? O 0 ele liga com 2, com 3 e com 5. E o 4 ele é menor que o 5. Se você perceber, o 0 ele ligou para mais de 1. Então, esta relação não é uma função. Então, revisando, para ser relação, todo elemento do primeiro conjunto, domínio, só pode ligar um elemento do outro conjunto que é contradomínio. Mais um exemplo. Temos os conjuntos A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4. E temos o conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. E a regra dessa relação é a seguinte. Eu quero ligar elemento de A que é igual ao de B. Pronto. A regra é essa, ser igual. Então, se você perceber, o 0, o 2 e o 4, eles têm com quem ligar, porque são iguais. Mas ainda está sobrando o menos 4 e o menos 2. Então, sobrou alguém em um conjunto do x que não está ligando com o do y. Então, essa relação também não é uma função, porque está sobrando elemento. Pode sobrar do outro lado? Pode sobrar no contradomínio? Pode. Mas não pode sobrar no domínio. Aí é apenas uma relação comum, deixa de ser função. Ok? Então, para essa regra que eu falei, qual é a definição matemática então? Dados dois conjuntos A e B não vazios, em que há uma relação entre eles, a função f de x, que é a representação da função, de A em B, que é de um ligando no outro, e isso representa que cada elemento, todos os elementos de A, cada um deles só liga a um elemento de B. Bem, então esse conteúdo ele é muito extenso, eu não vou delongar, vou parar por aqui, vou passar umas atividades básicas para vocês me entregarem. Lembrem-se de acessar a plataforma, de mandar a atividade. Quem não está vendo esse vídeo pela plataforma, pode mandar pelo WhatsApp lá que eu atribuo a pontuação para vocês. Mas, gente, nosso ensino já está obrigatório, eu preciso que vocês me deem retorno para poder avaliar vocês. Ok? Abraço, professor Humberto, até a semana que vem. Tchau, tchau.